Quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, nós vamos começar aqui no versículo 10 e vamos ler até o versículo 13. Mateus 13, de 10 a 13, ok? Esse é um texto um tanto difícil, eu queria que você tivesse um pouco de paciência nessa noite. Não paciência porque eu vou falar muito, espero que não. Mas isso é só o Senhor é que sabe, não é o que vai acontecer. De qualquer maneira, paciência para entender um texto que realmente não é muito fácil, mas eu quero que você, nessa noite, através do Espírito Santo, entenda o que o Senhor tem para te falar através deste texto. É Mateus capítulo 13, um texto que já temos falado, creio que pela terceira vez é que estamos falando neste capítulo, que, como disse para vocês, foi um capítulo que impactou muito fortemente a minha vida, e que eu gostaria de compartilhar um pouco disso com vocês. Capítulo 13, versículo 10 de Mateus diz: Chegando-se a ele os discípulos, perguntaram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Respondeu-lhe Jesus: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendam. Eu queria pensar um pouco nesse texto, e ele tem como a base, e o assunto desse texto é: por que Jesus ensina por parábolas? E o capítulo 13 é um capítulo muito legal, o capítulo 13 de Mateus, é um capítulo muito importante para falar sobre esse tema, porque foi um capítulo que Jesus falou muitas parábolas. No capítulo 13, até onde eu me lembro, são 7 parábolas ao todo, e termina com a famosa parábola do semeador, ou a parábola dos solos, que é a parábola mais importante do capítulo. E as parábolas, elas têm vários sentidos e vários significados. O principal dos sentidos dessas parábolas, e na verdade é o principal sentido de Mateus, é a rejeição de Jesus. Mateus ele é um autor impressionado com o fato de que Jesus é rejeitado. Como se rejeita Jesus? Como é que Deus, o Criador do universo, vem ao mundo e as pessoas olham para Deus e dizem: não, nós não queremos? Como isso é possível? Mateus ele fica fascinado com esse tema, e talvez o tema da rejeição seja o principal tema de Mateus. Como é possível rejeitar Jesus? E aqui, nesse texto particularmente, Jesus vai explicar, no capítulo das parábolas, ele vai explicar por que Jesus fala por parábolas. E eu quero hoje pensar um pouco com vocês a respeito exatamente disso. Por que Jesus fala por parábolas? Por quê? Eu quero começar dizendo que o Evangelho, e eu creio que o próprio Jesus, ele quer que as pessoas entendam o Evangelho, tá certo? A despeito do que eu vou dizer daqui a pouco. É claro que a Bíblia quer que as pessoas entendam a Bíblia. A Bíblia não tem nenhum interesse em ser um livro incompreensível, como tantos livros que existem por aí que você lê e você não entende nada. Mas o que esse autor está querendo dizer? A gente não entende nada do que ele quer dizer. Não é o caso da Bíblia. A Bíblia não tem nenhum interesse, nenhuma pretensão de ser um livro difícil. Ela é um livro fácil, simples de entender. E ela é compreensível a qualquer pessoa. Não há interesse de Deus, de Jesus e do Evangelho de que a Bíblia seja um livro difícil. Ela é para ser um livro fácil. E até por isso é estranho esse texto, quando Jesus ele fala e ele explica por que ele fala por parábolas. E se a gente fosse responder a essa pergunta, por que Jesus fala por parábolas? Vamos deixar Jesus responder a essa pergunta do porquê que ele fala por parábolas. A parábola, ela é uma história. Jesus podia, ao invés de contar uma história, ele podia expor uma verdade. Ele podia fazer uma proposição e dizer numa frase aquilo que ele quer dizer. Não, ele não faz isso. Ele fala através de figuras. Ele usa comparações, ele usa parábolas. Por que ele faz isso? O primeiro motivo, e de fato, os discípulos perguntam isso para Jesus: por que o Senhor fala por parábolas? E o primeiro motivo que Jesus tem para falar por parábolas está aqui no versículo 11, onde ele diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Em outras palavras, Jesus fala por parábolas para que o povo não tenha o que os discípulos têm.
Ele está dizendo com todas as letras que ele quer dar para os discípulos uma coisa que ele não quer dar para o povo. Ele está dizendo literalmente assim: eu estou falando por parábolas, porque para vocês eu vou falar claramente, mas para o povo eu vou falar meio enigmático. Porque eu quero que vocês entendam, mas eu não quero que eles entendam. Por enquanto não, ou não sei se em algum momento, mas o fato é que é dado para os discípulos algo que não é dado para a multidão. Esse seria o primeiro motivo, porque Jesus queria que o povo não tivesse aquilo que os discípulos têm em termos de ensino. Segundo motivo pelo qual Jesus fala por parábolas, ele fala isso no versículo 12, vamos ler o versículo 12, ele diz: pois ao que tem dar-se-lhe-á, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Em outras palavras, Jesus está dizendo que ele fala por parábola, porque ele é guiado por um princípio de dar para aquele que tem e tirar daquele que não tem. Podemos até dizer assim: eu tenho um princípio, né? Eu como professor, eu tenho um princípio. E o meu princípio é, aquele que tem o conhecimento, aqui no caso, então vai ganhar mais conhecimento. E aquele que não tem o conhecimento, eu vou tirar o conhecimento. É como se a parábola fosse um jeito de tirar. Tira do que não tem e dá para o que tem. Era estranho, porque, né? O princípio contrário seria melhor, dá para o que não tem, afinal ele não tem. Não, Jesus ele é regido pelo princípio de tirar do que não tem e dar para aquele que tem. Ou seja, é como se ele pudesse tirar o conhecimento da multidão, que não tem conhecimento, e entregar para os discípulos que têm conhecimento, ok? De qualquer maneira, esse é o princípio que rege Jesus, o princípio de dar ao que tem e tirar daquele que não tem. O terceiro motivo que o texto coloca, pelo qual Jesus fala por parábola, está no versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. O que ele quer dizer com isso? Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que ele fala por parábolas, porque ele não quer mesmo ser compreendido. É isso que eu acabei de ler, não é? Porque eles vendo, não veem, e ouvindo, eles não ouvem e não entendem. Então por que o senhor não fala do jeito que eles entendem? Mas é exatamente isso. Eu quero falar de um jeito que eles não entendem. Porque se eu falar de outro jeito, eles vão entender, e a parábola tem o sentido de fazer com que eles não entendam. Vocês entenderam? Não? Jesus não quer ser compreendido, em outras palavras. Tá certo? Ele fala por parábolas porque ele não quer ser compreendido. Bem, eu citei 3 motivos pelos quais ele fala por parábolas. Eu imagino que ninguém gostou de nenhum dos 3. Pelo menos quando eu li os 3 motivos. E eu li várias vezes: Deus, era isso mesmo, Senhor, né? Eu estou certo? Será que eu estou, né? A gente limpa os olhos e lê de novo, porque eu achei estranho os motivos de Jesus. Eu achei estranho até por aquilo que eu conheço, inclusive, de Jesus. Ele não parece o tipo de pessoa que faria uma coisa dessas, mas é exatamente o que ele está falando, e é interessante. É ele que está dizendo isso. Ele está respondendo aos discípulos porque ele está falando por parábolas. Então eu quero entender um pouquinho com vocês qual é o sentido do que Jesus está dizendo. Vamos guardar essa verdade. A parábola tem o sentido de dificultar a compreensão. Tá certo? Então, fala-se por parábolas para dificultar a compreensão. É por isso que Jesus fala por parábolas. Por que Jesus quer dificultar a compreensão? Qual é o sentido de dificultar a compreensão? Por quê? E eu quero apresentar então 4 motivos pelos quais Jesus fala por parábolas para dificultar a compreensão. Por quê? Primeiro motivo, Jesus fala por parábolas, em primeiro lugar, porque o Evangelho não é para todos. O Evangelho é para aquele que o ouve. O Evangelho é para aquele que o ouve. Nós acabamos de ler o versículo 11, e nesse versículo Jesus diz: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Não foi dado a eles. Por que não foi dado a eles? Porque o Evangelho não é para todos. E por uma razão muito simples, porque não é qualquer um que chega no Evangelho. É uma verdade que poucos adquirem. Não é exatamente para os mais inteligentes,
Eu sou muito inteligente. Pois é muito inteligente, mas não exatamente para o Evangelho. Porque a compreensão do Evangelho é algo limitado. O que limita? Nós vamos falar daqui a pouco sobre o que limita a compreensão do Evangelho. Mas que fique uma verdade clara desde o princípio. O Evangelho, ele não é para todos. E é isso que Jesus quer mostrar. Muitos vêm, hoje pela manhã nós falamos a respeito disso. É como se o reino de Deus fosse uma rede. Esse foi o tema da nossa mensagem pela manhã. Aliás, que está no capítulo 13. É como uma rede que é lançada e vem muitos peixes, mas não são todos os que são aproveitados. Muitos deles são tirados da rede e são lançados fora, simplesmente porque o Evangelho não é para eles. Por que não é para eles? Nós podemos até discutir os motivos e vamos fazê-lo daqui a pouco. Mas por enquanto fique essa verdade, o Evangelho é para poucos. É para poucos. Jesus chegou a dizer numa certa ocasião que é como se a porta do reino de Deus fosse uma porta estreita. E você já deve ter passado por essa passagem, onde ele fala que não são muitos os que acertam essa porta. Se nós pensarmos que a porta é como se fosse uma compreensão intelectual, então eu imaginaria que o Evangelho é como se fosse uma verdade difícil de entender, e não é qualquer um que vai entender essa verdade. É uma porta estreita e são poucos os que acertam essa porta. É como se o caminho fosse apertado. Não é um caminho largo, onde a multidão não vai entender. De modo geral, a multidão não chega nessa verdade e apenas uns poucos é que vão chegar nela, é que vão entendê-la, é que vão abraçá-la. Evangelho é para poucos. E você que está no caminho do Senhor já há algum tempo já deve ter percebido isso. Até para você é difícil, não é? Eu fico impressionado, eu sempre falo isso, aqui mesmo, inclusive, nesse palco aqui, não é? De que eu fico impressionado como eu estou enrolando há bastante tempo nesse negócio do reino de Deus. Eu sou convertido, creio eu, que já há uns 50 anos. Gente, eu não sei como é que eu segurei esse tempo todo, né? Como é que eu aguentei esse tempo? Porque uma coisa que me impressiona no Evangelho é como ele é difícil. Meu Deus, como é que eu ainda estou nisso? Eu tive tanta chance para me afastar e muitas vezes eu quis. Eu não estou aqui porque eu sou bom, porque eu sou forte, porque eu sou maravilhoso. As causas que me mantiveram no Evangelho não estão presentes em mim. Elas não são minhas, elas estão fora de mim. Alguma coisa de fora me impulsionou, porque dentro de mim não há bem algum que me mantenha neste caminho, no caminho do Evangelho. O Evangelho é para poucos. O Evangelho é tão exigente. E só quem está no Evangelho é que sabe disso, porque ele exige o melhor de nós. Jesus exige de nós uma humanidade perfeita. Ele não pede que você seja nada mais do que um ser humano. Seja um ser humano. Mas quando você está na presença de Deus e você é quebrantado por Ele, você se sente desafiado a buscar os desafios de Deus em sua vida. E quando você busca os desafios de Deus em sua vida, você enfrenta a sua própria fraqueza humana. E você vê que você não tem condições. Quantos de nós eu choro até hoje na presença de Deus. E clamo a Ele, Deus, eu não tenho condições. Eu não consigo. Não consigo. E aqui estou eu, ainda até hoje. Não é uma bênção isso? Não é? É bênção. No ministério ainda por cima, que é uma bênção mais incrível. Uma vez a irmã chegou para mim, pastor, eu acho que o irmão não é para ser pastor. Não é? E ela tinha lá os motivos dela. Eu acho que o irmão não era para ser, isso foi em outra igreja, não foi nessa aqui não. Eu acho que o irmão não devia ser pastor. Eu falo, irmã, pelo amor de Deus, ora por Deus então, ora a Deus, porque eu falo isso para Deus o tempo todo, eu não devia. Tem 1000 pessoas melhores do que eu por aí, eu não devia, eu não tenho jeito para isso. Eu vivo dizendo isso para ele, mas ele não me escuta. Ele simplesmente não me escuta. Me ajuda em oração, pelo amor de Deus, não é? Irmãos, nenhum de nós é digno daquilo que Deus coloca diante de nós. Nenhum de nós é digno. Todos nós somos indignos. Temos uma obra muito maior e muito mais importante do que o nosso tamanho, do que o nosso poder, do que a nossa inteligência, muito mais do que do que a gente podia realizar por nós mesmos. Jesus fala por parábolas, porque o Evangelho não é mesmo para todo mundo. Não é qualquer um que consegue. Não é qualquer um que consegue. Alguns vão preferir o mundo, alguns não. A maioria, quando o mundo brilhar um pouco mais, ele vai seguir o mundo. Quando o negócio apertar aqui, ele vai espanar. Não tem jeito, vai espanar. Quando pintar um desejo, eu estou aqui no reino, estou firme aqui, agora vai. Mas quando os desejos, as fantasias, as ilusões começam a brotar no coração, aquilo começa a falar mais forte, e cadê? Voltou, está lá de novo. Né? Voltou para os mesmos velhos pecados, os mesmos velhos hábitos, e infelizmente esse é o testemunho da maioria. A maioria não consegue. Não consegue.
Por quê? Não estamos aqui para dizer o porquê, mas fica um fato. O evangelho não é mesmo para todos. Ele é para poucos, para aqueles que o ouvem. E sabe, o evangelho ele tem que ser assim mesmo, porque ele é um negócio muito lindo, muito puro. E a gente não pode baratear o evangelho, fazer ele ser menos do que ele é. Ele realmente é algo muito incrível, é algo que o Senhor Jesus criou. E ele não pode ser barateado. E é por isso que Jesus fala por parábolas para não baratear o evangelho. Nós vamos pregar para todos, como falamos hoje pela manhã, mas nem todos vão chegar à compreensão do evangelho. Esse é o primeiro motivo pelo qual Jesus fala por parábolas, porque o evangelho não é para todos, ele realmente é para poucos. Segundo lugar, Jesus fala por parábolas, porque a natureza do evangelho, ela encerra um mistério. O evangelho é uma espécie de um enigma, e ele precisa ser desvendado. Não é um negócio que você chega e pá, é isso, né? Está claro. Não, você precisa, é claro, certamente é claro, mas você vai ter que desvendá-lo. Paulo usa inclusive a palavra mistério, principalmente na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses. Ele fala que o evangelho é um mistério. Por que ele é um mistério? E os príncipes deste mundo, e os governos deste mundo, os sábios deste mundo, não compreenderam este mistério. Eles abrem a Bíblia, eles leem, mas eles não podem compreender aquilo que só pode ser compreendido pela luz do Espírito Santo e do próprio Deus em nós. O Evangelho é um mistério, e por ser um mistério, o Evangelho ele não pode ser compreendido sem comparação. Você não pode compreender o Evangelho diretamente na sua essência. Você não vai para a essência do Evangelho. Não é uma coisa que você chega no sumo do Evangelho e você diz, cheguei na essência. Não, não tem como. O Evangelho é algo complexo. E ele só pode ser falado, só pode ser compreendido por comparação. Quando uma coisa é muito complicada, você precisa fazer comparação. Você tem que dar exemplos, porque você não consegue atingir o cerne daquela questão. É uma questão complicada demais para se falar do cerne. Ninguém chega ao cerne do Evangelho. O Evangelho ele só pode ser compreendido por figuras. E aí você aborda uma figura que aborda um aspecto, e você estuda uma outra figura, e ali você tem um segundo aspecto, e você tem muitos aspectos diferentes do Evangelho, que são comparações, figuras, linguagens. Mas o cerne do Evangelho, ele não pode ser atingido. Não se pode ir diretamente para a essência do Evangelho. E é por isso que Jesus fala por parábolas. Ele fala por parábolas exatamente porque o Evangelho, ele é complexo. O Evangelho, ele é profundo, ele é um mistério. É um mistério, literalmente um mistério. Mistério. Porque você chega a ele e o que você não vê nada. E de repente o Espírito Santo abre o coração e aquilo queima. E eu fico vendo, né? Muitas pessoas não veem nada naquilo que queima o nosso coração. Às vezes é até estranho, fica até com vergonha, né? Meu irmão, leia esse versículo aqui, isso aqui mudou a minha vida, e quando você lê, mas é isso, o que mudou? Né? O que tem aqui para mudar? Não tem nada. Pois é, ele não entendeu o mistério, não foi revelado. É algo que tem que ser revelado ao nosso coração. E quando o Evangelho é revelado, então é como se ele descortinasse um mundo novo. Toda uma nova vida, um novo ambiente, um novo reino de fato, que é o reino de Deus. O Evangelho é um enigma. E Jesus fala isso no versículo 11, que nós acabamos de ler. Ele diz, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. E Jesus usa aqui a palavra mistério. O reino dos céus, ele tem mistérios. E é por isso que eu falo por parábolas, porque existem mistérios que não podem ser compreendidos sem as comparações. Nós precisamos usar essas comparações. Jesus fala por parábolas, portanto, porque o Evangelho encerra um mistério. Em terceiro lugar, Jesus fala por parábolas, porque as parábolas testam o coração das pessoas. A parábola é uma história, e a história é um teste para aqueles que a ouvem. Quem está predisposto para ouvir, vai ouvir e vai compreender. Quem não está disposto a ouvir, não vai ouvir e não vai compreender. Primeiro que é uma história, e como toda história, ela tem que ser contada do começo até o fim. Então, me fala, eu quero saber.
Então eu vou falar, era uma vez, vai comer. Não, para com o negócio de era uma vez. Vamos direto para o assunto. Pois é, esse não vai compreender o Evangelho. Porque, primeiro, senta aí. A história é longa. Não é uma história pequena. É uma longa história. Você vai ter que sentar, você vai ter que ter paciência, você vai ter que abrir o coração, e no final você vai conhecer uma história. E quando você conhecer uma história, aquilo foi falado ao seu coração. Você vai ter que aplicar isso agora para a tua vida. Então o que significa isso? Aí você abre o coração. E aquilo de repente começa a fazer sentido na sua vida. Quem está predisposto a ouvir vai compreender. Quem não está disposto a ouvir vai ficar confuso. Não vai entender. O Evangelho, ele prova o interior da pessoa. Ele faz como que uma prova naquilo que a gente tem dentro do coração, no nosso próprio interior. E quando ele faz essa prova, ele vai acrescentando ou ele vai tirando de nós. Se você realmente quer compreender, e você tem fé em Cristo, e você deseja Cristo, então o Evangelho coloca. Se você não está afim, se só está afim mesmo de buscar a sua vida, no fim eu só quero mesmo buscar o meu egoísmo, no fim eu só quero viver do meu jeito, viver minha vida, no fim eu só quero ser feliz do meu jeito. Então, vá ser feliz. E o Evangelho vai tirar de você. Na verdade, ele não coloca. Na verdade, ele tira, Jesus fala. Até aquilo que ele tem é, na verdade, tirado. O Evangelho tira. E em que sentido ele tira? Ele tira no sentido de que ele vai tornando até mais difícil a compreensão dele. As pessoas não podem entender o Evangelho se elas não têm um coração aberto para ouvi-lo. O Evangelho é uma mensagem para o coração. Não é uma mensagem para o ouvido. É como história. Por que a gente conta história para as crianças? Porque a criança não tem um bom ouvido. Primeiro que já é difícil fazer ela parar para escutar, vai escutar qualquer coisa, inclusive. Né? Tem algumas crianças aqui dessa igreja que eu nunca consegui conversar com elas mais do que 2 frases. Algumas eu consegui, não sei porquê, né? Mas algumas eu realmente nunca consegui. A gente chega, vem cá, e aí tenta, mas não tem jeito. Né? Ele fica ali, fala oi, tá, e já vai embora, ele sai correndo. Irmãos, eu nunca conversei com algumas crianças porque eu nunca tive essa oportunidade. Sabe por quê? Porque criança não consegue ouvir. Então, como é que eu chego no coração de uma criança? Como é que você chega? Sabe como é que você chega no coração da criança? Você chega pela história. E aí você vai ter que contar uma história. É algo que é contado para o coração. O Evangelho ele é contado para o coração. Não é algo que você vai ouvir. É algo que vai ser colocado no teu coração como uma semente. E aquilo precisa ir frutificando dentro de você. E aí você vai, né? Aquilo vai tomando forma dentro do seu coração, e você vai entendendo, e você vai amando. E o que é interessante é que o Evangelho, ele vai exatamente colocando e tirando. Quando você tem boas intenções, ele vai colocando verdades. E se as suas intenções não são assim tão boas, você na verdade não tem interesse do Evangelho, ele vai tirando de você, vai afastando, na verdade, a verdade de você. Por isso é que Jesus fala por parábolas. Porque as parábolas, elas testam o coração. Elas testam. Se você tem boa intenção, então a história fala para você. Se você não tem boa intenção, a história então te afasta do Evangelho. É por isso que Jesus fala por parábolas. Elas provam o coração das pessoas. Mas enfim, em último lugar, Jesus fala por parábolas porque ele está castigando os descrentes. Falar por parábolas tem um sentido de castigo aqui, no texto que nós acabamos de ler. E Mateus diz isso lá no versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Jesus fala por parábola meio que ele está meio nervoso. Na verdade, a parábola é que ele está nervoso mesmo. Ele está irado. E aí existe um certo movimento de ira nesse sentido. Né? E Jesus está se voltando e castigando agora essa multidão, porque não está entendendo, e não está entendendo por quê? Porque não quer entender? Jesus fala por parábolas exatamente porque ele está castigando a descrença. Por que as pessoas não entendem? Por que não entendem? Por que as pessoas não aceitam aquilo que ouvem? Não aceitar aquilo que ouve, não querer entender aquilo que ouve, é um pecado diante de Jesus e merece, portanto, um castigo. A parábola, e eu acho isso interessante, a parábola ela é um castigo.
E a gente acha bonita a parábola, não é? Você acha bonita a parábola? Você gosta das parábolas de Jesus, né? A gente até podia fazer na EBD um dia um estudo, né? As parábolas de Jesus. Você ia achar bacana? Você ia gostar? Eu também ia. Mas sabe por quê? Porque o meu coração foi renovado pelo Evangelho. É por isso que as parábolas são lindas. O mundo não ia gostar. O mundo ia achar aquilo, gente, isso é uma besteira. Vai ler o Christian Andersen, muito mais bonitas as histórias dele, não é? Vai ler o Esopo, as histórias são muito mais interessantes. Essas parábolas são esquisitas. Pois é, esquisita para quem não entende, para aquele que não foi iluminado pelo Evangelho. E é exatamente esta a função dela, é castigar aquele que não quer entender. Você não quer entender? Então, pois é, a parábola ela é o castigo de quem não quer entender. A parábola é como se fosse o remédio. E aí, como você não toma o remédio, você não é curado. E aí não é curado e fica pior, não é verdade? Porque não tomou remédio, ficou pior da doença e, portanto, a própria doença é o castigo. Você não entendeu a verdade do Evangelho e isso, então, tornou você pior, porque você não tomou o remédio. A parábola é o remédio. Remédio é compreender a verdade de Jesus. E se você não toma o remédio, é justo que a sua doença se agrave, que a compreensão da verdade se torne ainda mais difícil. Aliás, esse bloqueio, né, da verdade, quando se bloqueia a verdade para que não entenda, ele é um trabalho do próprio Jesus aqui, do próprio Deus. Não quer, então agora não quer, agora que não vai entender. Pois então a verdade vai ser bloqueada. E Jesus mostra exatamente essa verdade. Eu falo por parábolas para que a verdade seja bloqueada no coração daqueles que não querem compreendê-la. O que a gente tem que fazer? Qual que é a nossa atitude? A nossa atitude, irmãos, é abrir o coração. Fazer que nem os discípulos faziam. Eles se assentavam aos pés de Jesus. Assentem-se aqui. Assente aqui porque a conversa é longa. Você se assenta aos pés de Jesus, você abre o coração e você o ouve. E deixa ele falar. Fala, Senhor. Conte a história. E aí ele vai te contar uma história. E quando você acabou de ouvir, pergunte para ele, Jesus, o que isso significa? Me fale o que isso significa. A parábola do semeador é bonita, porque ele termina de contar e ele diz o que significa. Os discípulos perguntam para Jesus, o que significa essa parábola? A quarta semente, aquela que caiu entre os espinhos e os espinhos sufocaram a semente, eles acharam aquela parte bem interessante e pediram mais explicações sobre aquela parte, inclusive. E Jesus explicou, esse é o discípulo de Jesus. Ele é aquele que abre o coração. Nós acabamos de cantar um cântico que diz isso, abro o meu coração. Um cântico que fala de nossa boa vontade diante de Deus. Senhor, aqui eu estou de coração aberto, fala comigo. Eu tenho dificuldade para entender, abre a minha mente. Eu tenho dificuldade, meu coração não chega nessa verdade, leva meu coração para essa verdade. E o Senhor nos leva. É assim o Evangelho. É por isso que o Evangelho é uma parábola. Exatamente porque você precisa chegar ao interior dela, chegar à verdade dela. E quando você chegar à verdade do Evangelho, isso é transformador para a tua vida, é renovador para o teu coração. Quando a parábola consegue romper a dureza do nosso coração, porque você vai vivendo a sua vida como você acha que deve. Vai seguindo o teu caminho, vai fazendo suas coisas, vai seguindo o teu egoísmo pessoal, você vai vivendo do seu jeito. Muito bem. E aí você não quer conhecer a verdade de Deus, porque você sabe que de alguma forma essa verdade pode mudar a sua vida. Mas quando você abre o coração e deixa a verdade te transformar, é como se uma parábola de repente fosse descoberta diante de você, como se uma história fosse descoberta e de repente você a compreendeu. Era o que acontecia com os discípulos. De repente aquilo transformou a vida deles, renovou-os. A multidão continuou sendo a multidão. A multidão estava lá ouvindo Jesus, mas daqui a pouco essa mesma multidão vai crucificar o próprio Jesus. Não entenderam as histórias que Jesus contava. Não entenderam o precioso Evangelho que ele falava com a sua própria boca aos corações destas pessoas. E você compreende? Você entende o Evangelho? Ele chegou no teu coração? Talvez você olhe de longe, deve ter algo muito lindo ali. Meu querido, tem algo muito lindo sim. Ai, deve ter algo maravilhoso. Tem algo maravilhoso lá, mas você não viu ainda. Sabe por que você não viu? Porque você ainda não abriu o coração.
Porque quando você abre e a parábola se descortina, é como se uma verdade da história de repente viesse ao seu coração e de repente aquilo se descortinasse diante de você. E aí Jesus fala diretamente ao seu coração. Jesus quer falar diretamente ao seu coração. Por isso que é uma história, porque é para o seu coração. E quando ele fala ao coração, ele fala num nível onde você pode entender a palavra, entender a mensagem, entender a própria voz de Deus dentro de você. Quantos nunca entenderam a voz de Deus? Nunca entenderam. Deus fica gritando nesses corações, mas as pessoas não abrem o coração, não entendem e por isso não são transformadas por aquilo que Deus tem para lhes dizer.